e a ABB e BUS KNX para hospitais. E tal, deixo vocês como Moisés, obrigado muito por estar conosco, Moisés. Muito obrigado, Vitor. Sejam todos bem-vindos. Hoje a minha intenção aqui é falar um pouquinho para vocês de hospitais e automação dentro de hospitais. Como o Vitor falou, eu sou engenheiro especialista de produto na ABB, sou responsável pelas linhas de automação predial. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Depois, se vocês tiverem dúvidas, quiserem trocar uma ideia, tem o meu contato ao final da apresentação. E se quiserem mandar dúvidas aí no chat também, acredito que vai sobrar um pouquinho de tempo no final para a gente conversar, tá bom? Bom, como é que a ABB enxerga esse mercado de automação e também de produtos para eletrificação de hospitais, tá? A ABB ela tem uma oferta completa. Aqui eu vou dar ênfase na parte de automação interna, automação de utilidades e a interface com o paciente. Mas a gente tem um segmento bem forte dentro da ABB que a gente chama de hospitalidade, né? O hospitality. Esse segmento ele engloba hotéis e hospitais, porque a gente entende que são projetos muito parecidos, né? São uma série de pequenas residências ou de quartos dentro de um edifício. Claro que o hospital ele tem todas as suas peculiaridades e por isso que a gente tem uma oferta muito maior para os hospitais. Tem outras coisas que necessitam regulamentação, como a parte de isolamento de redes em determinados locais, que a gente chama de IT médico, tá? Tudo isso integrável dentro da automação e a gente vai ver aqui um pouquinho. Bom, a ABB não acredita que o ambiente hospitalar seja um ambiente única e exclusivamente de negócios para a gente. A gente tem toda uma esfera humana e toda uma esfera de negócios que tem que se interrelacionar. Tá? Então, olhando para a esfera humana, quais são os três benefícios da eletrificação inteligente? Então, é um agente inteligente, são instalações médicas que podem e devem desempenhar o seu papel com a maior eficiência possível e com o menor custo possível, né? Aqui a gente está engajado na melhora da saúde do paciente, a gente está olhando para o bem-estar do paciente e, e tentando propor para ele o maior conforto possível, utilizando o mínimo de recursos necessários. Tá? Que essa experiência do paciente, que ele já não está num local onde ele está bem, né? Se ele está no hospital é porque ele tem algum problema. Então a gente quer tentar melhorar essa experiência do paciente de internação. Então os hospitais eles procuram muito isso, né? Procuram melhorar essa experiência de estadia dentro desses hospitais. E esse ambiente ele também tem que ser um ambiente seguro, eletricamente, segurança física também, né? E com as suas restrições de acesso, existem pessoas que podem circular por todos os lugares, mas nem todas as pessoas têm acesso a todas as áreas do hospital. Na parte de esfera de negócios, o que a BB propõe de solução? Melhorar a gestão dos ativos, isso só é possível com uma automação de alto nível. Tá? Isso não implica em um custo. A gente não trabalha com custo nesse tipo de empreendimento. Na verdade, ele é um investimento. Ele é um investimento que vai ser retirado ao longo do tempo e, a partir do retorno dele, começa uma lucratividade em cima disso. Ela pode se dar uma maior resiliência, o fornecimento de energia ininterrupto, você não ultrapassando a sua demanda contratada, por exemplo, gerando maiores custos ou mesmo uma imprevisibilidade por parte da companhia elétrica, tá? E melhores resultados para os negócios, eles são decorrentes dessas inserções que a gente faz. Nas nossas soluções, de maneira geral, como a BB, eletrificação, nós temos toda a parte de distribuição elétrica, nós vamos começar lá na média tensão, tá? E
Claro, toda essa automação de média tensão lá está dentro do nosso BMS, toda a análise de dados pode ser feita dentro do BMS, e existem, claro, produtos específicos para fazer a automação dessas subestações. Mas tudo isso pode ser controlado, medido, e os dados armazenados, compartilhados com bases de dados, que são os padrões de mercado. A gente tem em todas as nossas soluções, soluções digitais, por exemplo, para os painéis de distribuição. A gente vai pegar, através de outros protocolos, informações que vão passar por dentro do KNX para tomada de decisão. Sejam elas de seccionamento, de uma abertura de um disjuntor, por exemplo, sejam elas de um alarme por aquecimento. Desculpa, Moisés, desculpa, mas não estamos vendo o PowerPoint de você. Estamos vendo a tela com uma... Perdão. Estamos vendo você somente. Espera aí. Vou compartilhar minha tela por completo. Isso, e daí melhor. Você me disse se voltou a compartilhar. Agora você consegue enxergar? Isso, agora sim. Vou colocar ela em tela cheia. Isso, pronto. Ok, obrigado. Bom, eu vou dar uma passadinha para os slides só para ficar visual as coisas que eu falei, tá? Então a gente tem aqui um slide onde eu relacionei a esfera humana com a esfera de negócios, as coisas não podem estar desconectadas, e estou apresentando para vocês todas as soluções automatizáveis que a ABB tem para fornecer para um hospital. Tá? Então, todos os sistemas e soluções de baixa tensão, toda essa informação pode passar por dentro do KNX e passa por dentro do KNX e vai estar disponível lá no nosso supervisório. Os equipamentos de comutação, transferência, toda essa análise de utilidades energéticas, vamos dizer, elétricas, propriamente ditas, número de operações de um determinado disjuntor, quanto tempo ele está sem ser seccionado, então toda a parte de manutenção, a parte de utilidades propriamente dita sendo analisada de uma forma bem intrínseca. A automação predial e o controle de ar-condicionado, aí eles já entram totalmente, não é uma informação que passa por dentro do KNX. Eu vou apresentar para vocês algumas soluções que a gente desenvolveu em um case, tá? Onde vocês vão ver que toda a parte de automação predial, de utilidades, ar-condicionado, toda a parte da automação interna dentro dos quartos, da climatização, controle de iluminação, do controle de sombreamento, eles estão todos dentro do protocolo KNX com produtos KNX. Tá? Inclusive a medição inteligente. Existem hospitais que são compartilhados com outras empresas, onde você tem que fazer um rateio de energia, isso também pode passar por dentro do KNX. No nosso caso, não somente passa dentro do KNX, mas a gente tem medidores que se comunicam diretamente no protocolo. Tá? Tendo toda essa informação na mão, você tem uma facilidade muito maior de prever as suas manutenções. E, inclusive, como a gente tem feedback real de todas as cargas que estão ligadas, a gente pode integrar, por exemplo, com um sistema de ERP e emitir uma ordem de serviço de forma automática. Tá? Muito utilizado também para shopping center, por exemplo, que a manutenção ela tem um determinado horário para ocorrer, então você consegue uma previsão de manutenção muito mais confiável e demandas automatizadas de criação de ordem de serviço, entre outros. Tá? Toda a parte de controle, de isolamento, monitoramento do item médico também pode ser monitorado através do sistema de automação. Inclusive, alguns dos keypads a gente pode integrar junto com esses caras, que é o reconhecimento de falha, a gente pode criar bypasses, a gente pode criar redundâncias e a automação controlar tudo isso e monitorar todos os sistemas de apoio, como o PS, no break, a vida útil deles, a utilização deles, para você realmente ter nessa infraestrutura toda, todos os dados centralizados, interagindo uns com os outros.
E uma coisa que está bastante em evidência é a parte de carregamento de veículos elétricos. Muito provavelmente a gente vai ter nos próximos anos uma migração de frotas, e não só de frotas de logística, mas também, por que não uma ambulância ser um veículo elétrico? Acho que também vai ser uma tendência para o futuro, por todo o momento que a humanidade está vivendo. Tá? Então, nesses projetos de automação de hospitais, quais são as principais competências que a gente automatiza? Então, a gente sempre começa no caminho inverso, né? A gente chega nos hospitais pela parte de interface com o paciente e acaba expandindo o nosso sistema para todas as áreas, passando pelo IT médico, monitor de isolação, todas as áreas comuns, utilidades, os softwares para interface do paciente com o quarto e com os sistemas também de gestão do hospital, para poder visualizar um exame, para poder pedir um serviço de quarto, da cafeteria, para chamar a chamada de enfermagem. Isso tudo pode passar pela automação com nível de eficiência altíssimo. E toda parte também, não adianta a gente dizer que a gente faz diferente, que a gente faz melhor, que a gente economiza, se a gente não tem uma medição e um controle disso tudo. Não adianta falar que faz milagre, tem que mostrar o santo, e a gente consegue fazer essa comprovação ao longo da utilização dessa edificação. E a gente não para por aí. A gente tem toda a parte de acabamentos bastante interessantes para serem utilizados em hospitais, por exemplo, com interfaces lisas, por exemplo, um painel de vidro, de cristal, onde você pode fazer a higienização de uma forma muito fácil, sem corroer o produto. Eu vou mostrar isso tudo em detalhes para vocês nos próximos slides. Então, a nossa solução, de uma forma genérica, ela vai pegar lá da média tensão, da automação da subestação, toda a parte de energia de backup, como as UPS, no breaks, ou mesmo uma cogeração, seja ela vinda de um gerador, ou elétrica, ou eólica, caso exista, passando pela automação de todas as utilidades desses empreendimentos. Então, nível de caixa d'água, ar-condicionado central, né, ACAG, mesmo os ar-condicionados splits, a gente tem soluções para automatizar isso. Status de disjuntores, status de bomba, nível de utilização de bomba, de recalque, tudo que você tiver de utilidades, a gente pode adquirir esses dados dentro do sistema de automação. Outra parte, não menos importante, que daí vai muito de encontro àquilo que a gente falou, que os hospitais eles não podem ser somente negócios para as empresas, porque a gente lida com vidas humanas, então a gente tem que promover também o bem-estar e o conforto dessas pessoas dentro dos hospitais. Então, a gente tem uma interface que a gente pode customizar conforme o hospital deseje, onde ele vai ter todo o controle do quarto, desde a televisão até as persianas, iluminação, climatização. E, claro, tendo esses controles todos dentro da automação, ele pode também ser gerido de forma central. Você pode, não é o momento agora, mas existem momentos onde hospitais desativam andares. E a gente pode fazer essa desativação completa pela automação, inclusive impedindo o elevador de acessar aquele andar. Inclusive gerando alarmes caso seja registrada a presença ou movimento de uma pessoa dentro desse ambiente. Né? E os keypads fáceis, com pictogramas que indicam a funcionalidade com legenda embaixo para indicar qual é a função, porque diferente da nossa própria casa, onde a gente sabe, a gente não precisa que nos botões, nos interruptores da nossa casa, estejam escritos os circuitos que eles ligam, as funções que eles fazem. Né? Mas no hospital é um lugar onde você tem rotatividade de pessoas, e o interessante é que esses sistemas sejam mais didáticos e mais fáceis possível de serem utilizados. Tá? O ideal é que a automação ela passe despercebida, que não se sinta nenhum prejuízo na utilização, e muito pelo contrário, que se sintam os benefícios do conforto que isso gera para o paciente, de ele não precisar, por exemplo, sair da cama dele
se ele tiver acamado e puder caminhar, para ir procurar uma enfermeira ou para ir olhar um exame que ele fez. Então, isso pode estar tudo num tablet ou na própria televisão na frente dele. E também toda a parte de segurança elétrica e eficiência energética. Então, a parte de medição, a parte de IT médico, todos esses produtos, toda essa informação centralizada, podendo, dessa forma, interagir e tomar ações automáticas. Muita gente confunde vamos dizer, o assunto automação. A automação vem de automático. E muita gente usa automação como comando, como controle. Não é isso que a gente quer fazer com os nossos produtos. Não é para isso que eles foram concebidos. Então, tem uma parte de lógica extremamente versátil dentro dos produtos que a gente pode tomar ações de forma automática. Por exemplo, se foi registrado uma alta de um paciente, nós podemos colocar aquele quarto em stand-by, numa função onde ele vai economizar energia mantendo o mínimo para receber um próximo paciente. Tá? Então, a gente atua aí dentro do quarto do paciente, nas áreas comuns, com a interface com o paciente, toda a parte de controle de acesso entre áreas, automação elétrica, de utilidades e todos os sistemas de proteção dentro do KNX. Aqui, gente, claro que nem todos os sistemas são implementados em todos os setores do hospital. A maioria dos hospitais não tem a automação dentro de todos os quartos dos pacientes. Muito provavelmente você tem algumas alas que são muito automatizadas, outras que são menos automatizadas e outras que não têm nenhuma automação interna dentro do quarto. Isso é possível. E também é possível você ter algumas dessas funcionalidades. Eu posso ter iluminação no quarto e não ter as persianas, por exemplo. Eu posso ter climatização e não ter a iluminação. Eu posso ter as áreas comuns e não ter nenhuma automação dentro dos quartos. Eu posso ter controle de acesso ou não ter controle de acesso. Eu posso ter toda a parte de manutenção ou posso optar por não ter ou por fazer com outro sistema. O mais importante aqui é que nas nossas plataformas, além do protocolo KNX, ele também integra outros protocolos, porque a gente vive um protocolo que ele não é exclusivo de nenhum fabricante, muito pelo contrário, a intenção dele para o mercado é que ele seja aberto a se comunicar entre os fabricantes e também com outros protocolos. E a gente tem muitas interfaces e softwares que fazem essa função para a gente. Então, num hospital, o que a gente vê aí de possibilidades de automação? Então, toda a parte de controle de acesso entre áreas, dizendo quem pode e quem não pode acessar. Com o mesmo cartão, você vai ter acesso a alguns lugares e a outros não. Por exemplo, o médico não precisa ter acesso à parte de manutenção. E o cara da manutenção, muito provavelmente, vai ter acesso também à UTI. Será que são todos os técnicos de manutenção que vão ter acesso à UTI? Talvez não. Será que são todos os horários que é possível fazer esse acesso? Talvez não também. E tudo isso pode ser pré-determinado ou pode se gerar uma diretiva global por dia da semana, ou por período, ou por estação do ano, enfim, como se quiser. Um aplicativo na televisão, no smartphone, no tablet, para gerar esse conforto ao paciente, ele não precisa levantar da cama para nada, tá? Vamos lembrar que, claro, é bom levantar, é bom caminhar, é ótimo, mas tem pessoas que estão impossibilitadas de fazer isso. Então, a automação ela vai entrar para ajudar esse tipo de pessoa, que não está com uma assistência familiar do lado no momento, e precisa de informação ou que precisa de auxílio. A gente tem toda uma parte de BMS para a parte de gestão e manutenção do hospital. Lembrando que aqui, sempre, a gente está olhando para o retorno do investimento. A automação não é um custo dentro de um projeto. É um investimento. É um investimento que vai ser retirado várias vezes durante a vida útil desse produto. Tá? Então a gente vai pegar todas as utilidades e elétrica, todo o controle dos quartos, toda a interface de usuários, integração com sistemas terceiros, sistemas de gestão terceiros, e a gente vai centralizar tudo isso. Isso pode ficar local ou isso pode ficar na nuvem.
Se a gente olhar para uma rede de hospitais, ou um convênio de saúde que tem vários hospitais e quer fazer uma gestão mais centralizada, a gente pode ter dois níveis. A gente pode ter o nível de acesso local, que pode estar na nuvem ou pode ser um servidor local, e você pode juntar todos esses hospitais em uma única nuvem e conseguir analisar o desempenho elétrico de cada um, ou o desempenho das grandezas que você está monitorando e comparar hospitais parecidos. Para entender também o que é feito de diferente de um hospital para outro, ou se é a localização, por que um hospital é menos eficiente que o outro. Então, essas ferramentas, essas análises, elas só são possíveis quando a gente tem esses dados todos armazenados em banco de dados, para poder fazer essa comparação. Isso está tudo compreendido dentro das nossas soluções. Aqui um exemplo de quarto de paciente, tá? Nós colocamos, claro, muito mais keypads do que tem nos projetos normalmente, mas a gente está fazendo aqui um controle de presença, né? Não é um controle de movimento, eu quero saber se existe um paciente nesse quarto, e na presença de um paciente, um médico ou o pessoal da limpeza ou da enfermagem dentro desse quarto, ele pode se comportar de uma maneira. Tendo a ausência de pessoas, ele pode se comportar de outra maneira. Vamos supor que o paciente foi fazer um raio-x. Provavelmente ele vai ficar 40, 50 minutos ausente do quarto. Não tem porquê a temperatura do ar-condicionado ficar em 18 graus, que era o que o paciente queria. Talvez ele vai levar para uma temperatura de conforto de 22 graus, por exemplo, vai desligar a iluminação, vai fechar as persianas para impedir que a radiação entre e altere a carga térmica presente no ambiente, para ajudar com a climatização, né? Pode-se também analisar essa informação lá da central de enfermagem. Será que temos presença naquele quarto? Será que o paciente está no quarto? Então, evita um deslocamento, às vezes, grande da enfermagem para constatar se o paciente está fazendo uma fisioterapia fora do quarto, ou um exame fora do quarto, tendo que ser feito visualmente, ele pode simplesmente acessar a interface lá com os quartos para ver onde tem presença. Monitoramento, por exemplo, tem muitos os sistemas de banheiro dentro dos hospitais, muitas vezes eles são um pouco diferentes, né? A gente tem um aquecimento centralizado e esse sistema ele tem que ser limpo de tempos em tempos, e a limpeza dele é uma carga de água numa temperatura altíssima, que vai gerar, sim, uma queimadura no paciente, caso ele esteja perto desse chuveiro. E ela tem que ser feita periodicamente, existe um período certo para fazer isso, e a automação ela pode controlar tudo isso, tendo em vista a ocupação desses ambientes. Se esse quarto está ocupado, se existe um paciente alocado nele, por exemplo, para evitar esse tipo de problema que pode ser ocasionado. E também para prever quando você pode fazer. Às vezes você pode antecipar em 1 hora, em 30 minutos esse processo, porque o quarto está desocupado e vai receber um paciente nas próximas 2, 3 horas. Então você garante que não vai ter ninguém lá e que você não vai ter problema. A gente também tem aqui um keypad que a gente colocou do lado da cama, onde você tem o controle na parede. Não quero pegar o celular, não quero ligar a televisão, não quero pegar o tablet. Você tem aí alguns cenários, você tem o controle termostato para ajustar a temperatura, que geralmente é só na entrada do quarto ou em um ponto do quarto. Então aqui a gente pode ter, além de a gente pode ter vários, e junto com a mesma identidade visual de todo o resto dos acabamentos. Na porta do quarto pode ter a numeração, esse aqui é um keypad que tem algumas sinalizações, por exemplo, de chamada de enfermagem, uma campainha antes de entrar, tem um leitor de cartão RFID também para bloquear
o acesso de pessoas não autorizadas. Se a gente pensar no controle de visitas, ele também é possível, porque esse cartão ele é programável ali em alguns segundos, e a pessoa que está vindo de fora fazer a visita, a gente pode controlar o tempo que ela ficou dentro do quarto, a gente pode gerar um aviso quando estiver no final da hora da visita. Tá? E claro, esses controles eles podem estar espalhados em quantos pontos forem necessários dentro de um quarto. A gente pode ter, por exemplo, do lado da cabeceira da cama, um cenário para insônia, ou sei lá, quero usar o banheiro durante a noite. Você vai apertar um botão e ele vai fazer o caminho para você, vai ligar algumas iluminações ou alguns balizadores até o banheiro, e inclusive a luz do banheiro, para que não aconteça nenhum acidente. Então a gente está olhando muito para o conforto, para as pessoas que estão dentro, que estão ocupando esses espaços também. Tá? Por trás, tem sempre a parte da eficiência, sempre a parte da minimização da utilização dos recursos. Aqui é um exemplo de uma interface, mas ela é totalmente customizável. Nesse hospital, eles inclusive tem notícias, né, do hospital dentro do aplicativo, onde o paciente pode acompanhar algumas ações do hospital, novidades, notícias. Tá? Vai ter acesso à conta dele lá, que está sendo feito, os exames agendados, a automação do quarto. Então, uma interface bem ampla, totalmente customizável dentro desse aplicativo. Inclusive, na parte de multimídia, tem toda a parte de vídeos on demand, tem os canais abertos, está tudo ali disponível para o cliente. Então, claro, pode ter esse nível, assim, vamos dizer, premium, e pode ter níveis intermediários. Aí depende de cada hospital e eu diria mais, não de cada hospital, de cada setor do hospital. Olhando, então, de uma forma geral, a gente está pegando toda essa informação com KNX e a gente está jogando isso num BMS local ou na nuvem. A gente está pegando toda a informação da média tensão, fazendo automação da CAG, do chiller, fan coil, fan collet, bomba primária, bomba secundária, todos esses caras, independente da instalação, a gente poderia fazer, e a gente não está também fechado a outros protocolos. Nós temos, inclusive, esse PLC, ele chama BAC, tá? Building Automation Controller, e ele fala KNX, ele fala BACnet, ele fala Modbus, ele fala Profinet, então ele pode ser um grande gateway entre diversos sistemas para tudo passar aí pelo KNX e a gente realmente ter esse big data dos nossos empreendimentos, para tirar o máximo de resultado do investimento que a gente está fazendo. Aqui uma visão geral um pouquinho da nossa solução de automação de central de água gelada. Tá? Como vocês podem ver, são todos produtos KNX, e aqui eu estou falando BACnet já, e nesse cara aqui eu tenho um supervisor embarcado, e ele pode ser um gateway para BACnet também. Aqui o Building Automation Controller, fazendo o controle lá das bombas primárias, bombas secundárias. Tem o BCI, o Boiler Chiller Interface. E tudo que eu estou falando para vocês de central de água gelada pode ser também um boiler, tá? Então, os sistemas eles são muito parecidos. Mas no Brasil não usa boiler para aquecimento. Mas não estou falando só de aquecimento de ambientes, eu também estou falando do aquecimento da água que é distribuída para o chuveiro, por exemplo, ou para procedimentos. A gente pode entrar nessa automação também. E muitos hospitais têm sistemas sem nenhuma automação e o resultado é o mesmo que você tem quando você tem um sistema de climatização de resfriamento, também sem automação. Desperdício grande de energia. Dadas as proporções, é claro, a climatização está presente em todos os ambientes no hospital, e o aquecimento de água não. Mas, percentualmente, é um desperdício tão grande quanto. Então, a gente vai atuar desde a gestão, passando pela geração do calor ou do frio, depois na distribuição desse produto que a gente criou aqui na geração, e o consumo lá nas unidades finais, com os fancoletes, enfim, o sistema que for. Olhando para a parte de climatização, a gente tem dois mundos. Aí você vai falar assim, mas e se for VRV, VRF? Muitos fabricantes já têm o seu produto VRV, VRF comunicando em KNX.
Então, assim, eles já são um produto automatizado e que comunica com a NX e a gente inclui ele na nossa automação, sem problema nenhum. Não é um problema para a gente, independente do tipo de climatização que a gente tem. Então, toda a parte, o que a gente promove no mercado, gente? A gente pega tudo o que pode ser automatizado e a gente propõe para o nosso cliente. E ele vai escolher o que faz sentido e o que não faz sentido para ele. Como a grande maioria dos produtos KNX, os nossos também são padronizados, trilho DIN, fáceis de ser instalados, podem compartilhar o mesmo quadro elétrico, o mesmo quadro de distribuição de cargas, podem estar presentes dentro de subestações de média tensão, nos quadros de baixa tensão, de subdistribuição, e a gente pode ter um controle total dessas instalações. Então, muito objetivamente, o que a gente quer propiciar para o nosso cliente é que ele tenha cada vez um hospital melhor, consumindo menos recursos. Isso vai ser muito benéfico para a vida do hospital, vida financeira do hospital. Uma das grandes despesas mensais é o custo com energias, e daí eu coloco energias como aquecimento de água, resfriamento de água, climatização, iluminação, tem muitas coisas, tá? A gente pode atuar em bebedores, em tudo que for elétrico, tudo que for passível de automação, a gente pode trazer para dentro do universo KNX. A nossa plataforma BMS, ela opera de forma segura. Então, a gente já tem aí o IP Router e o IP Interface, utilizando o protocolo KNX NetP Secure. Então, entre os quartos, os quadros e o nosso BMS, essa comunicação é toda segurada. Então, ela é toda segura através de KNX NetP Secure. E a gente também tem dentro do nosso BMS dispositivos de automação, por exemplo, é um custo alto a automação, se alguém pegar e retirar um keypad, a gente gera alarmes. A partir do momento que as coisas são desconectadas, isso tudo pode ficar registrado dentro do nosso sistema. Tá? Isso fica e pode gerar os alarmes para o pessoal da segurança, para o pessoal da manutenção, porque pode não ser uma desconexão mecânica, pode ser uma falha de produto, embora seja muito, muito raro, pode acontecer, ou, sei lá, alguém jogou um balde d'água em cima, pode acontecer. E a gente consegue sinalizar tudo isso e a gente consegue monitorar a operação de todo esse sistema. Então, ele é um sistema muito completo que vai ouvir não só o KNX, mas também outros protocolos e servir de gateway entre esses protocolos também baseado em software, embora a gente tenha toda a parte em hardware também, mas dependendo da informação não existe a necessidade de você ter um hardware físico lá, né? Então, talvez não seja uma informação tão importante, mas seria interessante que ela estivesse conectada. Tá? A gente tem nesse supervisório também a opção de ter o hot standby, então eu posso rodar 2 supervisórios em paralelo, aí com questão de microsegundos você tem a passagem de um para o outro em caso de qualquer falha ou desligamento. A gente pode ter eles locais, a gente pode ter local com redundância na nuvem com redundância na nuvem, e assim por diante. Tá? Então a gente já está preparado aí para todas essas novas tecnologias que a associação KNX nos proporciona e as diretrizes que eles nos dão. Então essa parte de segurança de informação é muito importante. Já imaginou se agora no Covid os hospitais que têm automação fossem invadidos por hacker? O tamanho do problema que isso seria? O aumento do trabalho. A gente já está vivendo uma situação complicada de superlotação. Imagina se a gente tiver que deixar de utilizar ambientes dentro do hospital porque a automação falhou por um ataque externo. Então isso não pode acontecer. Então, por premissa, todos os projetos da BB, eles vão, de hospitalar e de hotéis também, eles vão sempre utilizando o KNX NetP Secure. E verdade seja dita, tá? Nenhum sistema é impossível de ser acessado, né? Mas o protocolo, a criptografia envolvida torna isso muito, muito mais difícil. Bom, pessoal, essa foi a visão geral que eu queria passar para vocês sobre uma solução
que a gente tem promovido no mercado, e a gente já tem alguns cases instalados. Se eu pudesse falar o nome das empresas, eu falaria, mas eu não posso falar o nome porque eu não tenho autorização delas. Tá? Então, todos vocês que tiverem projetos, sejam eles prediais de escritórios, fábricas, hospitais, hotéis, órgãos públicos, tudo isso a gente atende. Claro, tem uma solução já montada para esse tipo de público. E eu deixo aqui o meu contato e meu muito obrigado a todos que participaram da apresentação. A BB está de portas abertas para todos vocês. E um último comunicado que eu gostaria de fazer para vocês é que a gente está trabalhando aí fortemente para que a Associação KNX Brasil retorne. E a gente está abrindo a oportunidade de todos que quiserem participar entrarem em contato conosco e fazerem parte disso. Porque a gente acredita que quanto mais gente engajada, melhor vai ser o nosso resultado. A associação ela vai ser boa para todo mundo, vai ser boa para o integrador, vai ser boa para os fabricantes, vai ser boa para os projetistas, que vão ter mais acesso à informação, mais eventos, mais divulgação. Tá? Participem, vocês estão convidados. Muito obrigado. Obrigado, Moisés, pela apresentação. Alô, Moisés? Moisés? Vitor, estou aqui. Alô, alô? Oi, Vitor, você está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Obrigado, Eu Moisés. estou aqui. Eu que agradeço a oportunidade, Vitor. Ok. Não, obrigado muito pela apresentação, bem interessante. O Moisés terminou 10 minutos antes da hora e a seguinte palestra vai ser em 15 minutos, mas vou tentar falar com o Ricardo Garuti, que é o gerente geral da Struxi. A apresentação dele, a palestra Gestão de Utilidades com KNX, Condomínios Residenciais e Corporativos. Então, peço vocês ficar aí um momentinho, podem ir, tem 10 minutos para pegar uma água, um café, e depois vamos mudar de sala para a seguinte palestra. Novamente, muito obrigado, Moisés, forte abraço, e estamos falando. Nós que agradecemos, Vitor. A BB está engajada com a Associação KNX Global e também com as novas ações da Associação KNX Brasil. E estamos de portas abertas a todos os parceiros que quiserem nos contatar. Tá, abraço. Tchau, tchau. Abraço, tchau, tchau.